Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos continuar a nossa história sobre a alma. Então, ontem expliquei para vocês como todo o processo da roda de Sansara foi criado. E hoje eu falei que iria falar um pouco mais sobre encarnação. Antes de falar em encarnação, eu quero aprofundar só um pouco mais no início de todo esse processo. Porque sinto que no coração de cada um de vocês tem uma coisinha martelando e vocês estão um pouco incomodados com isso. Porque aparentemente, por tudo que eu já expliquei aqui, parece que fomos coniventes, realmente, com os escuros em tudo que aconteceu. Então, eu vou explicar os acontecimentos de uma outra forma. E acho que vocês entenderão definitivamente tudo o que aconteceu. Não foram os escuros que aqui chegaram e que mexeram no meio, que deram a ideia a nosso Deus Pai e Mãe de transformar este planeta num planeta escola. Seria muito engraçado isso. O que tenho dito frequentemente para vocês? Que as almas estão em constante evolução. Estão em constante jornada de aperfeiçoamento. E para evoluir, o que acontece com uma alma? Ela tem que ser testada. Não basta simplesmente passar por todas as lições. Mais uma vez eu vou fazer um paralelo com o seu mundo. É como se fosse aquele aluno que, durante todo o ano, tira notas máximas em todas as matérias. Aí chega no fim do ano, é necessário fazer uma grande prova para que ele passe para o próximo nível. E naquele dia, por algum motivo, não importa qual, ele se sai muito mal na prova. E apesar de ter tirado notas máximas durante todo o ano, ele não passa para o próximo nível. Porque naquele dia algo o desequilibrou de tal forma que ele não conseguiu o seu intuito. Muito bem. Então, voltando às almas. As almas atingem dimensões altas, dimensões evoluídas e precisam passar por testes de vez em quando para realmente poderem ganhar a nota máxima naquela lição. É como se elas fossem submetidas constantemente
a mesma situação para ver a reação, para ver se realmente elas estão prontas para passar por aquilo e continuar a sua caminhada. É o que eu tenho dito, que cada lição completada abre espaço para novas lições. E as lições vão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas. Este é o objetivo. Evoluir não é fácil. Evoluir é trabalhoso e é necessário um grau de conhecimento e de equilíbrio muito grande. Então, voltando à história do seu planeta, as civilizações que estavam aqui realmente eram evoluídas. E como eu disse, elas já se achavam suficientemente evoluídas para até subir de dimensão. Elas se achavam perfeitas. O mundo criado por elas era perfeito. Então vieram os testes. Acho desnecessário dizer aqui que tudo o que acontece tem a ciência de nosso Deus Pai e Mãe. Acontece aquilo que Ele quer que aconteça. Muito bem? Foi permitido por Ele que aqui chegassem os escuros. Aqueles que iriam, mais uma vez fazendo um paralelo com seu mundo, aplicar as provas naquela civilização. As provas para a evolução. E as provas foram muito bem aplicadas. Porque vocês não passaram no teste. Muito pelo contrário. Vocês foram reprovados com nota mínima. A partir daí, nosso Deus Pai e Mãe teve a decisão de tornar esse planeta um planeta escola. E todo o processo se desenrolou, porque aquilo ali teria sido um grande marco de descida de uma civilização que se dizia muito evoluída e se deixou envolver por sentimentos totalmente inesperados, mostrando assim que ninguém ali estava pronto, que ninguém ali estava realmente preparado para evoluir. Então este planeta se tornou um planeta escola. Eu já disse para vocês, tudo o que acontece tem a ciência de nosso Deus Pai e Mãe. Então é como se o planeta tivesse descido não com a conivência de nosso Deus Pai e Mãe, permitindo que os escuros fizessem o que fizeram, mas com a permissão. É diferente. Vocês teriam que passar por tudo isso.
vocês teriam que perceber o quanto foi causado por aquele desequilíbrio. Então foi permitido por nosso Deus Pai e Mãe que os escuros fizessem o que fizeram. Lembrem-se, tudo no universo está em equilíbrio. Então, mesmo esses seres que dizemos que são seres de não luz, fazem parte do universo de nosso Deus Pai e Mãe. E eles fazem parte de todo este contexto. Eles participam de todo este contexto. Então nada foi feito sem a ciência de nosso Deus Pai e Mãe. Então, essa roda de Sansara não foi criada por eles sem a consciência de nosso Deus Pai e Mãe. Não, isso tudo foi feito de acordo com o que vocês teriam que passar. Como eu expliquei ontem, se vocês se lembrassem, vocês evoluiriam. Apenas isso. Então todo o projeto que foi feito aqui foi muito bem observado por nosso Deus Pai e Mãe e tudo estava correndo como deveria ser, para que vocês fossem mantidos aqui até o momento desta evolução. Só que o mundo é regido pela lei da ação e reação. E tudo aquilo que foi plantado em vocês deu frutos. E aí está o seu mundo hoje. Não podemos colocar nas mãos dos escuros tudo de ruim que acontece em seu mundo hoje. Vamos dizer que vocês aprenderam muito bem as lições. Vocês hoje são mestres nas lições que aprenderam. Mestres no poder, na ganância, na escravidão, do isolamento. Mestres em causar a fome, o desequilíbrio, a injustiça. Então vocês aprenderam bastante. Sim, os escuros lhes ensinaram isso. Muito bem, mas onde está o livre-arbítrio de vocês? Aonde está o discernimento de vocês para entender que aquilo era bom ou não? Aí já não tem mais a permissão de nosso Deus Pai e Mãe. Isto tudo é consequência das ações que vocês tiveram ao longo de todo o tempo. Posso dizer que houve excessos por parte dos escuros. Sim, houve. E estão havendo ainda. É como se eles também tivessem evoluído na arte da maldade. Nosso Deus Pai e Mãe não planejou isso tudo. Ele planejou apenas um período de aprendizado
Só que vocês se tornaram mestres naquilo que era de mais negativo. Então não havia mais o que nosso Deus Pai e Mãe fazer até que o planeta chegasse nesta época que está agora. A não ser deixar vocês colherem os frutos daquilo que vocês plantaram. Tudo são lições, meus irmãos. Não sintam assim como se vocês fossem os piores seres do universo, porque vocês não são. Vocês não têm ideia do que acontece por aí afora. Existem planetas com batalhas sangrentas diariamente. Muito semelhante com a mesma caminhada que vocês tiveram aqui. Só que se tornou muito pior. E aí eu digo para vocês, quem equilibrou tudo aqui neste planeta? Aqueles de vocês que não se deixaram envolver por esses sentimentos. Sim, vocês reagem ao meio, correto? Através do medo que lhes é imposto. Mas vocês estão aqui, nesta caminhada. Sempre acreditaram e continuam acreditando que são capazes de se modificar e de evoluir. E foi isto que não deixou o seu planeta chegar ao ponto do exemplo que citei. Exatamente por isso que nós tomamos algumas decisões desse planeta. Porque eles sabiam que não iriam conseguir envolver todos vocês. Então eles iriam tomar medidas drásticas. É o que eu disse. Todos aqui evoluíram. Não em frequência, mas todos evoluíram. Evoluíram dentro do mundo, dentro do meio. Muitos de vocês evoluíram, cada vez mais se tornando mais seres de luz. E os escuros evoluíram, se tornando cada vez mais seres de não-luz. Mas tudo tem um fim. E este fim está chegando. Então essa parte foi só para que vocês entendam, porque na cabeça de muitos eu sei que ficou uma coisa meio estranha em todo esse processo. Nosso Deus Pai e Mãe tem total consciência desses seres que existem no universo. Mas também são eles que põem vocês à prova. São eles que ajudam vocês a evoluir ou não. Através do contraposto a tudo que é do bem. Eu já disse, tudo é um equilíbrio. Que tipo de lições vocês teriam se tudo fosse só o bem? Vocês passariam com louvor em tudo. Mas não. Vocês têm que ser testados justamente em relação aos sentimentos mais baixos.
Então são eles que trazem as provas. É a equipe que traz as provas, para que vocês possam evoluir ou não. Então eles existem em equilíbrio, sempre. E nada é feito sem a vontade de nosso Deus Pai e Mãe. Como vocês têm o livre-arbítrio, o que aconteceu aqui em seu planeta foi apenas o respeito a este livre-arbítrio. As escolhas que vocês fizeram. E aqui chegamos, neste momento em que todos nós estamos reunidos, nós e vocês, para esta grande mudança. É como se vocês estivessem ainda fazendo a prova. Foi uma prova longa e vocês ainda estão preenchendo algumas questões. Se vocês passarem em todas as questões, vocês evoluirão e tudo isso ficará para trás. Claro, dependendo da jornada de cada um, do que cada um vai querer ressoar depois que passar de ano. Isto só competirá a cada um de vocês, não a nós. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre encarnação. Eu disse a vocês que existe um conselho kármico que entrevista cada alma a cada vez que ela vai encarnar. Então, ela escolhe as lições que tem que aprender. Por exemplo, é uma alma que não soube lidar muito bem com o dinheiro. É uma alma que prejudicou os outros em relação ao dinheiro. Então ela escolhe passar por lições que façam ela entender o que é ter a falta do dinheiro. Para sentir o sofrimento daqueles, para sentir o mesmo sofrimento daqueles que ela causou. Então, se esse é um sentimento muito profundo, ela escolhe vir extremamente pobre, passar muita necessidade, passar fome. E aí ela pode escolher lugares, países, em que família que ela vai encarnar para passar por aquela lição. É desta forma que vocês passeiam pelo planeta. A grande maioria de vocês já encarnou em vários continentes. Porque vocês escolhem também, muitas vezes, simplesmente conhecerem novas culturas. É uma forma de evolução. Porque imaginem se vocês encarnassem todas as vezes no mesmo país. Não vou dizer que vocês não evoluiriam, mas o que vocês iriam aprender? Muito pouco. Agora, se vocês cada vez encarnam num lugar diferente, são novas culturas, novos locais
novas formas de viver. E isto vai sendo incorporado à sua alma. Então isso explica porque muitas vezes vocês sentem atrações por determinados países que vocês nunca foram, por determinados tipos de música, de determinadas épocas, de determinados pontos do planeta. É exatamente por isso, porque a sua alma já andou por todo este globo. Ela já passeou bastante. E isso é um conselho dado pelo conselho kármico. Que vocês venham cada hora num local diferente. Eu já te expliquei para vocês aqui e vou voltar a explicar. Vocês têm duas linhagens. Uma linhagem da sua alma, que é onde o astro para onde ela foi criada. Então, se a alma iniciou a sua jornada aqui no planeta Terra, ela é uma alma de linhagem terráquea. Se ela iniciou a jornada no planeta Vênus, ela é uma alma venusiana. Muito bem. Agora existe toda a carga genética que vocês carregam. Eu já falei sobre isso aqui um tempo atrás, mas vou falar rapidamente, novamente. É como se cada um de vocês carregasse pacotinhos. Você traz um pedaço do pacotinho que é da sua mãe e um pedaço que é do seu pai, que por sua vez carregam do pai deles e por aí afora. Então, se vocês fizerem a subida da árvore dos seus antepassados, vocês vão chegar a números impressionantes do tanto de pessoas que vocês carregam. Porque sim, vocês têm um pedacinho do pacote de cada um. O que significa isso? Significa a sua forma humana, as suas características humanas, significa alguns tipos de comportamento que você herda dos seus antepassados. E nisso você pode herdar coisas boas como coisas ruins. Então, na verdade, a composição da sua roupagem humana com a sua alma traz um ser extremamente complexo. Em que muitas vezes a alma carrega coisas que não são da escolha dela, são coisas dos antepassados. E vocês passam por determinadas situações que não pediram para passar. Estas situações vocês podem praticamente eliminar através de algumas terapias, em que vocês perdem a conexão com essas situações dos seus antepassados. Porque não são coisas que a sua alma escolheu. É como se ela tivesse ganho de presente, mas essas coisas ela não quer. Então vocês podem eliminar.
E é assim que vocês encarnam. Muita coisa foi dita sobre reencarnação de seres da mesma família por tempos e tempos para que resolvam problemas mal resolvidos. Eu já disse para vocês, o karma não é desta forma. O karma são lições. Então, se você foi uma pessoa extremamente irritada, que nunca conseguiu se dar bem com ninguém, aí você vai voltar na outra encarnação com aquelas mesmas pessoas para passar pelo mesmo problema? Vai se repetir tudo de novo? O que vai mudar? Ah, não, mas nessa nova encarnação eu venho como uma pessoa calma para conviver com uma pessoa estressada. Muito bem, mas tem que ser da mesma família que você tinha? Percebam o seguinte, se vocês ficassem reencarnando a mesma família todo o tempo, as suas árvores genéticas seriam pequenas, porque vocês ficariam sempre voltando no mesmo círculo. Não é assim que funciona. Realmente, quando você é uma pessoa extremamente estressada, faz as pessoas à sua volta sofrerem em função desse seu problema, digamos assim, que a sua alma escolhe na próxima encarnação vir como uma pessoa extremamente calma, convivendo com uma pessoa estressada, para que aprenda aquela lição. Mas isso foi escolha da alma. Mas não necessariamente na mesma família. Você vai encarnar em uma família em que tem um componente extremamente irritado. Não importa que família seja, uma família. Então, meus irmãos, vocês têm família pelo mundo todo. E posso até adiantar que todos vocês são parentes uns dos outros. Porque ao longo de milhares de anos, vocês foram nascendo aqui e ali, trocando de árvore genética, mas com certeza em algum ponto a sua árvore anterior se cruza com a que você tem agora. Então, no fundo, vocês todos são parentes. Podem ser parentes de encarnações muito longínquas, mas são parentes, geneticamente falando. Há muito tempo atrás, quando este planeta foi realmente povoado, várias raças aqui chegaram. E as raças eram puras. Puras no sentido de que tinham as suas características humanas em função da raça. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Vocês foram se misturando. Vocês foram criando novas roupagens humanas. A sua linhagem de alma não muda. Mas a sua árvore genética tem pessoas de todas as raças. Então eu posso afirmar que todos vocês têm DNA de muitas raças estelares. De muitas. Que todos vocês carregam pacotinhos
de várias raças estelares. Aí eu pergunto a vocês, que sentido faz a discriminação do que o outro ser diferente de você? Você pode ter a mesma árvore genética dele. Apenas um com mais intensidade em algumas raças e outro com menos. Mas hoje, aquelas raças ditas puras, que não haviam ainda se misturado aqui no planeta, são raríssimas. A não ser povos que se mantiveram isolados de todo o resto. Mas isto hoje é muito raro. Vocês já se misturaram totalmente. Aí, quando dizemos que somos todos um, não é à toa. Porque isto é uma grande rede e todos estão interligados. E de alguma forma, todos são parentes. Então, meus irmãos, é desta forma que as encarnações acontecem. Vocês escolhem muitas vezes passar por determinados problemas porque vocês querem sentir no sofrimento físico o que vocês causaram. Esta é a melhor forma de aprender a lição? Em muitos, sim. Mas na grande maioria, não. A grande maioria, pelo esquecimento, porque não sabe que está passando aquilo ali, porque escolheu passar, a grande maioria se revolta. Não entende que aquela é uma lição que tem que ser superada. E se revolta. Se revolta contra o alto, se revolta contra a vida e por aí vai. E aí acontece o quê? A coisa só piora. Porque em vez de evoluir, a alma só desce. Então, algumas escolhas que vocês, almas, fazem não adiantam de nada, porque vocês esquecem tudo. Então, este talvez não seja o melhor caminho para aprender uma lição. E aí podemos falar de muitas outras coisas que vocês têm muita dúvida a respeito. A alma escolhe quando vai morrer, quando vai perder a roupagem física? Sim, a alma escolhe. É como se vocês assinassem aquele roteiro que eu comentei ontem. Vocês fizessem um roteiro, em determinado ponto daquele roteiro vocês falam assim: não, aqui eu vou interromper este roteiro, este filme. Vou continuar na próxima vida. E o universo se encarrega de que aquilo aconteça. Muitos decidem, não, eu vou viver até o limite da minha roupagem. E assim também é respeitado. Então, uma coisa que já foi dita muito para vocês: fulano morreu antes da hora.
Isto é verdade? Realmente o fulano morreu antes da hora? Então isto eu vou deixar para responder amanhã. Amanhã vocês saberão se isso é verdade ou não. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui tentando revelar a vocês uma série de conhecimentos que vocês não tinham ou que foram passados de forma inadequada. Espero estar contribuindo para a evolução de cada uma de vocês, de cada alma de vocês.